Na verdade, um produtor me ligou perguntando se eu tinha ou não tinha um stand-up. E há muito tempo atrás, já o Marcelo Mencio, que meio que começou com essa onda, ele dizia, vem fazer e tal, e eu não tinha coragem. Mas aí tinha 2 meses para eu estrear esse stand-up que eu não tinha ainda. Eu falei para ele, não, eu tenho. E aí eu pensei, bom, eu quero usar esses 2 temas, sexo e comida. E aí eu comecei a escrever algumas coisas, juntar histórias que eu já tinha, histórias de amigas, inventei outras. E aí tinha o texto do stand-up pronto. Mas assim, a estreia para mim foi uma coisa super engraçada, porque eu nunca tinha pisado no palco sem um personagem. Então, quando eu terminei o espetáculo, né, que o stand-up é sem personagem, eu saí assim, de um jeito tão esquisito, porque parecia que eu tinha mesmo ficado assim, muito transparente para a plateia. Então foi uma... Agora já estou acostumada, mas eu lembro da primeira vez, foi uma experiência bem estranha. Bom, é difícil, assim, falar de sexo e comida, principalmente mulher, né? Porque eu sinto que tem um certo preconceito, assim, com mulher falando coisas mais picantes. E então eu tento falar, assim, eu faço trocadilhos, metáforas, e de um jeito, assim, de uma forma elegante, bem-humorada, um ponto de vista bem irônico, meio ácido, que faz parte da artista que eu sou, né, quando eu escrevo, funciona mais ou menos assim. E então eu fui juntando histórias minhas, histórias de amigas. Eu andei muito tempo com um caderninho, assim, daí saía com aquele bando de amigas, assim, eu ficava anotando coisas com relação a esses 2 assuntos, né, sexo e comida. Aí acabei montando o texto, que ficou um texto assim bem fragmentado. Às vezes parece aleatório, mas ele tem um roteiro, tem um início, meio e fim. E, quer dizer, que eu estava escrevendo esse texto sobre sexo e comida, eu não sabia ainda o título. Porque eu falo muito de beleza também. Eu fiquei pensando, podia falar de olho no rímel. Aí um amigo meu falou, não, La Putanesca é legal. E aí eu fui procurar o que a La Putanesca, né, que é o nome de um molho, por que ele tinha esse nome. Aí, claro, você vai lá, dá um Google. E aí tinha a história tinham 2 histórias. Uma delas é que ele tem esse nome porque há um tempo atrás, num bordel em Nápoles, chegou de repente um bando de marinheiros sem avisar, e aí as prostitutas foram preparando, né, porque naquela época era sexo e comida mesmo, nos bordéis. Aí elas foram preparando um macarrão e juntando todo o resto de comida que tinha. Pimentas, ervas aromáticas, tomate, anchova, que faz parte do molho. E aí serviram para os marinheiros. Então, por conta disso, daí esse molho foi batizado de A La Putanesca, porque tinham sido as prostitutas que tinham feito. Também tem uma outra história que falam que era uma mulher que ela ficava transando com outro cara quando o marido estava trabalhando. E quando ele chegava tardinho em casa, ela preparava um molho às pressas para ele comer. E aí todo mundo na cidade falava que era o molho à La Putanesca. Então tem essa brincadeira, assim, né, com sexo e comida. Bom, o espetáculo já tem 4 anos, né, esse stand-up. E claro que ao longo desses anos o texto vai sendo modificado, principalmente por algumas interferências da plateia, né. Esses dias eu estava fazendo na Bahia, uma plateia bem, assim, pouca, mas eles eram ótimos. E aí tinha uma mulher, ela falou umas 2 coisas que eu acabei incorporando no espetáculo. Também uma vez porque como eu fiz a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, então às vezes aparecem crianças. E eu fiz na virada cultural em São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. E aí quando eu vi 10 da noite, não sei se era 10 ou 11 da noite na virada, tinha um monte de crianças com os pais. E eu fui lá fora e falei, gente, pelo amor de Deus, aqui não vou fazer a Penélope. Muito pelo contrário, né? É um espetáculo que fala de sexo e comida. E era muito popular, as pessoas, além das crianças. E eu fiquei morrendo de medo. Mas o resultado foi ótimo, assim. As pessoas riam muito e eu imagino que as crianças não entendiam e outras dormiram. La Putanesca é um stand-up com reflexões bem-humoradas sobre sexo, gastronomia, moda, beleza, do ponto de vista feminino.